Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 23 de maio de 2017. Hoje é uma terça-feira. Amanhã, Michel Temer, presidente Michel Temer, pode vetar ou não a lei de migração no Brasil. E como vocês sabem, Michel Temer está sofrendo uma série de ataques políticos, né, ideológicos, questões diversas, mas também foi deflagrado ali uma verificação de um fato que não tem muita contestação, né, não tem o que contestar. Ele agiu errado e vai acabar tendo que pagar pelo seu erro. Se foi ingênuo ou não vem ao caso. Ele cometeu uma falha que, como presidente, não deveria ter sido cometida. E isso vai sair caro para ele. O problema é, o Brasil está passando por um momento de crise institucional e isso vai atrapalhar consideravelmente o crescimento. Finalmente a oposição conseguiu um calcanhar de Aquiles de Michel Temer. O que pode acelerar esse processo? Bom, a rejeição da sociedade sobre Michel Temer. Essa questão da migração é um assunto muito delicado e eu já tinha comentado isso em relação nas redes sociais. A migração vai dar os mesmos direitos, essa lei de imigração nacional vai fragilizar, já tem posição dos Estados Unidos a respeito da possibilidade dessa lei de imigração fragilizar toda a América Latina por causa da lei de imigração do Brasil. Por quê? Porque ela permite que imigrantes que hoje estão sendo considerados imigrantes de risco para o mundo, no caso aqueles islâmicos que estão fazendo os ataques terroristas no mundo inteiro, eles terão aqui no Brasil portas abertas. Isso parece exagero da minha parte falar esse tipo de coisa, mas eu já tenho um vídeo mostrando isso porque eu fiz análise ponto a ponto dessa lei. Eu fiz a avaliação dessa lei ponto a ponto dela. Então vocês podem encontrar isso, eu posso até deixar o link aqui nesse vídeo. E com mais direitos do que os brasileiros. Mais direitos, não iguais, maiores, superiores direitos aos dos próprios brasileiros. Com vantagens, inclusive, de ter cargos públicos reservados para estrangeiros. Eu sei que parece absurdo, né? Mas é a realidade. Alguns estrangeiros têm mais direito do que os próprios brasileiros, mais direitos assegurados do que os próprios brasileiros ou têm, né? Uma pessoa que vier de fora tem mais garantias fundamentais e constitucionais por conta de uma lei do que os próprios natos, brasileiros natos. Isso é um absurdo, mas é a realidade. E Michel Temer tem a chance de ganhar apoio popular vetando isso e atrasar o processo de impeachment dele. Ou não. Ou ele pode simplesmente sancionar a lei, não vetá-la. Pode permitir que a lei seja imediatamente aprovada. O que vai acontecer com essa situação? Ao agir dessa maneira, ele vai estar indo contra a opinião pública, né, que não simpatizou com essa lei nas redes sociais, e ele vai estar favorecendo a aceleração do seu próprio processo de impeachment. Então, isso é uma situação que pode acontecer. Porque com a opinião pública voltada contra ele, né, o Congresso Nacional agiu errado a votar essa lei nos momentos de crise
institucional nacional. Agora, Michel Temer, no seu momento de crise, e além disso, como eu já disse, o próprio Eunício Oliveira também votando propostas de união do voto distrital misto à lista fechada, ou seja, o Congresso e o Legislativo e o Executivo agindo às sombras de crises para implantar coisas que são não só medidas impopulares, mas que prejudicam os direitos individuais e coletivos da sociedade brasileira, a opinião pública tende a se revoltar e ir contra essas pessoas e essas posturas. Então é uma tendência. E aí é natural que as pessoas tomem as ruas, que as pessoas se revoltem, que as pessoas critiquem, que o índice de desaprovação do governo aumente. É uma tendência, é como se eles estivessem dando cada dia um tiro no seu próprio pé. Nem curou direito o primeiro, ele já tá dando um outro. Eu quero fazer mais dar um tirinho, é só mais um tirinho, deixa só mais um tirinho. E aí a pessoa vai se pisando toda hora, agora no braço, agora na perna, agora no estômago, deixa eu dar um tiro no estômago, o estômago é legal, eu quero te dar um tiro no meu próprio estômago, por favor. E assim estão fazendo, e são loucos nesse ponto, assim, sabe, de querer ver alguma forma de se safar de alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eles promovem os contatos com quem não deve, fazem as coisas que não é para fazer. A corrupção é algo assim, a pessoa fica meio que viciada. E o que acontece? Ela tenta se safar do processo fazendo mais coisa errada, né? Imagina o caso do Aécio Neves, que ligou para o Gilmar Mendes para tratar de questões de como poderia fazer com que houvesse uma situação para aliviar a situação dele junto com a questão da Lava Jato. Isso foi um absurdo, né? Então, coisas desse tipo, depois quer voltar, né? Não, eu quero... Eu votei no Aécio Neves. Por que eu votei no Aécio Neves? Porque eu não queria votar na Dilma, eu não queria ter 4 governos consecutivos do PT. Então eu votei no Aécio Neves. Era alternância de poder, era oxigenação de poder, era o segundo turno, tinha Aécio e tinha Dilma. Eu tinha 3 opções. Eu tinha a opção de manter tudo do jeito que estava, votando no PT, né, na Dilma. Eu tinha a opção de cruzar os braços e muitas pessoas fizeram isso, não votaram em branco, votaram nulo. E essas pessoas acabaram ajudando a manter o PT no poder. Digam o que disserem, mas a realidade é essa, né? E eram 2 opções nesse sentido. E a terceira opção era, vamos tirar a Dilma de qualquer maneira. Então, o que nós vamos fazer? Votar no Aécio. Agora, tinha como saber que Aécio também estava comprometido em corrupção? Não tinha como saber, né? Então, quem votou no Aécio fez o certo. Ele estava envolvido em corrupção, tudo bem, depois podia tirar ele, podia caçar o direito político dele, alguma coisa nesse sentido. Não teria problema nenhum a respeito disso. O maior problema, o único problema era manter no poder um mesmo partido 4 governos consecutivos. Isso sim. E com certeza que havia processo de corrupção envolvido no processo. Então a gente não tinha outra alternativa senão a de votar no Aécio Neves, né? Era a única alternativa viável naquele momento. Depois, se houvesse qualquer problema, aí tirava ele, fazia alguma coisa, mas alegar que por conta do PT, do PSDB ser corrupto, a gente não votar no PSDB, isso aí era o discurso de quem estava 3 governos no PT, no poder, né, que era o PT. Então a gente não tinha como saber que era realmente verdade, não tinha como saber, né? Era o discurso deles, era o discurso de quem queria se manter no poder, não tinha como saber. O negócio era votar em alguém para tirar a Dilma a qualquer custo. E isso eu fiz. Isso muita gente fez. Pior
é tu manter uma ditadura disfarçada de democracia, 4 governos consecutivos roubando, promovendo corrupção, que hoje a gente está vendo, todo o país está do jeito que está, inclusive as oposições, por causa do próprio PT. Porque eles criaram essa condição, esse cenário, onde tu não tinha muita opção. Ou tu fazia isso, ou tu nem chegava perto da disputa do poder. Foram os próprios governantes do nosso país que criaram as condições eleitorais para que isso acontecesse em todos os partidos. Desqualificassem tudo e todos. Então, mesmo que tenha sido do PSDB, mesmo que tenha sido uma oposição ao PT, quem criou essas condições, essa situação, foi o próprio, inclusive contra o Michel Temer, foi o próprio PT e Companhia Limitada, os aliados deles. A ideia era essa, desqualificar tudo e todos, porque aí o pessoal iria votar no PT, naturalmente. Ah, todo mundo é ruim, vamos manter no poder aqueles que já estavam. Vocês entenderam como é que funciona o negócio? É desqualificar tudo e todos. A média é essa, a ideia, a proposta é essa. Nessa história, passando toda essa situação, o que aconteceu? O senhor Michel Temer está numa situação agora, né, que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou melhor, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É por aí. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu não me lembro de como é que é o ditado. Eu acho que eu acertei agora na segunda. Bom, a ideia é essa. Né? Michel Temer não pode apoiar a questão da lei de imigração. Porque se ele fizer, vai acelerar o processo de impeachment, vai acelerar o processo de cassação, porque o que vai acontecer é uma alta rejeição popular. E a rejeição popular é o que ele menos precisa neste momento. Ah, mas ele vai, se ele fizer isso, ele vai ter rejeição no Congresso. Não. Ele vai ter menos rejeição no Congresso se ele não tiver pressão popular. É isso que deve entender neste momento. Porque é mais fácil ele receber uma rejeição interna agora, onde ele pode trabalhar essas questões, porque ele tem no presidente da Câmara um aliado. Tá? E agora o que ele não pode é ter pressão popular, ele tem que diminuir a pressão popular. Uma grande atitude da parte dele seria vetar a lei de imigração, que prejudica hoje o próprio brasileiro. Se ele perceber isso, se ele entender isso, ele já tem como levar o governo dele, mesmo com processos de cassação e coisas do gênero, até o final do ano. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.